Olá, segundo ano, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a parte matemática de espelhos esféricos. Na outra videoaula da outra semana, a gente falou sobre espelhos esféricos, a parte geométrica, né? Traçando os raios notáveis para determinar aí, se a imagem era real, se era uma imagem virtual, se essa imagem era direita, se essa imagem era invertida, se a imagem era maior, tinha a altura maior do que do objeto ou menor. Mas tem uma equação, que ela é conhecida como lei de Gauss, que faz também essas determinações. E é essa equação que a gente vai estudar hoje, que é o objetivo da nossa aula. Então, vamos lá? Bom, o que é a lei de Gauss, né? Em situações onde a gente considera a abertura, que é o raio de curvatura do espelho, muito pequeno, ou seja, esse espelho é quase um espelho plano, mas ele ainda assim ele tem um raio de curvatura e ele é classificado como um espelho esférico, convexo ou côncavo, a gente pode utilizar uma expressão que relaciona a distância focal, a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho. E essa equação é conhecida como lei de Gauss, que é essa equaçãozinha que a gente está vendo aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F é a distância focal, P é a distância entre a imagem... entre o objeto e o vértice, ou seja, a distância que o objeto está do espelho. P' é a distância da imagem ao vértice, ou seja, a distância que a imagem está do espelho. Lembrando, né, que para os espelhos, a gente tem que considerar que eu tenho a superfície do espelho aqui. Tudo que está à esquerda do espelho eu tenho valores positivos e tudo que está à direita do espelho eu tenho valores negativos. Então, a gente já sabe, já considera que a distância do objeto ao espelho sempre vai ser positiva. O que pode mudar é o valor da distância focal, que ela pode ser positiva quando a gente fala de espelhos convexos, e negativa quando a gente está falando... negativa quando a gente fala de espelhos convexos e positiva quando a gente fala de espelhos côncavos. E a distância da imagem ao espelho, que pode ser positiva quando essa imagem é uma imagem do tipo real, que ela está no mesmo quadrante onde está o objeto, né? Ou negativa quando essa imagem é do tipo virtual, que ela está no lado oposto ao objeto. Então, para usar essa equação, era o que eu estava falando antes, a gente tem que considerar alguns sinais, né? Em qualquer situação, a distância P, que é a distância do objeto ao espelho, vai ser positiva. Para espelhos côncavos, a distância focal é positiva. Já para espelhos convexos, a distância focal é negativa, tá? A imagem, quando a gente vai falando de uma imagem real, ela vai ser o valor P', que é a distância da imagem ao espelho, ela é positiva. E quando a gente vai falando de uma imagem virtual, essa distância P' vai ser negativa. P' é sempre a distância da imagem ao espelho, tá? Também se conhece uma equação que relaciona, né, a altura da imagem em relação à altura do objeto. Essa equação é conhecida como aumento linear. Então, o quanto aumenta ou quanto diminui o tamanho da minha imagem em relação ao objeto. Essa equação ela pode ser escrita de duas maneiras. Considerando o tamanho da imagem, a altura da imagem e a altura do objeto, que é essa expressão que a gente está vendo aqui. A é o aumento linear, vai ser igual à altura da imagem dividido pela altura do objeto. E nessa equação, escrita desta forma aqui, se o valor A for maior que 1, significa que a altura da imagem é maior que o objeto.
Se o valor A for menor que 1, a altura da imagem é menor do que a altura do objeto. E se o valor A for igual a 1, a imagem e o objeto têm a mesma altura. A equação do aumento linear também pode ser escrita em relação às distâncias da imagem do objeto ao espelho. E ela é escrita dessa forma aqui. Aumento linear é igual a menos a distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto ao espelho. Essa equação aqui vai nos falar também sobre a orientação dessa imagem. Se essa imagem é direita, né, de cabeça para cima, vamos dizer assim, ou se ela é invertida, de cabeça para baixo. Se o valor A for maior que 0, significa que essa imagem é direita. Se o valor A for menor que 0, significa que essa imagem é invertida. No próximo vídeo, vou resolver com vocês o exemplo 5, a letra A. Vou resolver somente a letra A. A letra B vai ficar para vocês fazerem como uma atividade, como uma tarefinha para executar, aplicar essas equações. Era isso. Tchau!